realismo fantástico, o limiar entre o real e o que pode não ser. Afinal, é você quem decide. Murilo Rubião foi o maior escritor brasileiro do gênero. Confira nosso passeio por sua obra no Quarta Capa de hoje. O autor relata sua experiência no ambiente de educação atual, meados do século XX no Brasil. A obra informa não só sobre temas de abrangência geral, como mito e realidade, mas também sobre assuntos específicos alcançados pela escritura. Fernando Pessoa, Guimarães Rosa. Nascido em 1916, Murilo Rubião é o maior representante brasileiro do gênero, que mistura realidade com elementos sobrenaturais e surrealistas. Ao todo, o autor escreveu 33 contos, que encantam diversas gerações. Em comemoração ao centenário de Rubião, 3 de seus contos foram trazidos de volta em forma de livros ilustrados, uma bonita homenagem a um grande autor. Conversei um pouco com os responsáveis por essas obras. Confira. Esse conto, né, do Murilo, ele envolve tantas coisas, né, assim, tanto a minha condição de leitor, né, do Murilo, né, e enquanto artista eu me identifico muito com as imagens, né, que ele cria, né, e ele tem algo que é fascinante, que é exatamente ser um escritor do realismo fantástico, né, ou seja, ele procura explicar a condição, né, do ser humano a partir de situações inusitadas, né? Isso é altamente provocante e principalmente é altamente criador de imagens, né? Então, assim, para quem lê, para quem imagina e para quem tem a habilidade, né, do desenho, né, como eu me dedico à ilustração, e isso é muito, assim, é no mínimo encantador, sabe? E ainda tem uma outra condição, né, que é a minha postura de levar literatura para o livro ilustrado. Essa ideia da metamorfose, a ideia de uma, né, na verdade, uma espécie de uma literatura que, por um lado, parece uma coisa nonsense, e que, na verdade, é uma grande metáfora, né, da identidade, né, de como você se portar frente ao outro, né? Ele conseguiu, acho que ele conseguiu colocar essa alma mineira, né? Não é a mineiridade, mas é essa alma mineira, esse silêncio, essa coisa velada. Então, nos 33 contos do Murilo, você vê um desfile de personagens. O Teleco, ele começa querendo ser o que o outro quer que ele seja, e depois, né, começa uma reviravolta entre a confusão entre o desejo do outro e o desejo dele de ser, né? Então, eu acho que tudo isso ficou muito marcado como um conto, né, de certa maneira, né, surrealista, mas um conto, para mim, existencial, assim, que está tratando de questões, né, do ser humano, né, e não só simplesmente de uma metamorfose. Da forma como o Murilo concebeu a narrativa e a condução da história, é exatamente a forma como a sociedade caminha, não é cegamente, mas coletivamente. Um ponto interessante foi a escolha das cores, como explicou Marilda. Eu optei pelos tons terrosos, né? Acho que é pela mineiridade, acho que essas montanhas de minério, sabe, essa cor terrosa é engraçado. O livro, eu hoje, na verdade ontem, folheando os 3 livros, eu comecei a pensar que a cor é quase que um terceiro personagem, é um personagem em cada um dos livros, né? Como você disse, cada um optou por uma paleta. E isso não foi combinado, isso foi silencioso, eu percebi isso quando vi os 3 livros juntos. No meu caso, foi muito por causa dessa questão do ambiente mineiro e o figurino também. O conto não é datado, mas o tempo todo eu ficava pensando no figurino na roupa dos anos 40, na roupagem, enfim, nessas tramas, né, de tecido, esses detalhes que vão compor o universo, né, das imagens. Os ilustradores tiveram processos de criação muito diferentes, cada um com uma relação própria com os personagens. O ilustrador, ele é um leitor privilegiado, então é lógico que ele
apesar de um conto, né, ter essas várias possibilidades de interpretação, quando ele vai virar um livro ilustrado, né, o que se vai desenhar depende de uma opção, né, de quem está lendo, né? Então, na verdade, eu tentei me preocupar menos com as possíveis interpretações do Teleco e mais com uma interpretação minha, que eu nem sei se ela é correta, né, se tem essa possibilidade de ser correta ou não. Mas essa coisa da identidade mesmo que eu acabei de falar para você, para mim, era a questão central, né, do Teleco, que era exatamente a transformação dele, né, de acordo com o desejo ou com a situação, né, ou com a vontade dele de ser outro, né? Então, isso para mim, de certa maneira, foi o que mais me marcou. Eu sei que tem outras pessoas que podem ter outra leitura completamente diferente, ou de cunho social, ou de cunho, sei lá, qualquer que seja, né? Mas eu acho que no trabalho do ilustrador ele tem que confiar na interpretação dele, porque eu acho que o trabalho do ilustrador começa como um leitor. Então, se ele tem a leitura dele, é ela que vai guiar, né, essa conversa com a obra. O personagem João Gaspar, ele nasce dentro de um processo da narrativa do Murilo. Ele é praticamente um indivíduo igual aos outros. Ele constrói, mas os outros também constroem, né? Assim, os operários, né? Os conselheiros, todos eles estão envolvidos em um objetivo: construir um edifício sem um número, né, limitado de andares, né? Então a história é conduzida a tal ponto que em um determinado momento os operários não mais obedecem às ordens do João Gaspar. Ou seja, o personagem ele é tão comum quanto os operários, quanto ao mais comum dos operários, sabe? Tá? Então ele se dilui, ele se apaga no meio, mais para o fim da história, né? Então, assim, a criação, ele é uma pessoa como as outras, sabe? Né? Tendo uma característica bastante interessante, que ele não se apaixona. Na história não existe o feminino, sabe? E ele não reclama disto, sabe? Ele não sente falta desse outro lado que equilibra o masculino, né? Então ele vai prosseguindo na história, se envolvendo, sabe, se misturando e desaparecendo. Ao ilustrar o conto, eu fui percebendo outras leituras leituras que eu não tinha feito antes, quando eu conheci o conto na adolescência e mesmo depois, né? Que eu vi, porque eu até vou um pouquinho além, porque os provérbios bíblicos que o Murilo Rubião sempre utilizava, né? Sempre abria seus contos com os provérbios, eles dão uma pista, mais ou menos uma pista para o que vai vir a seguir, né? Então eu sempre achei que quem extraviava, aquele que se extraviar da doutrina, é mais ou menos isso: irá morar na Assembleia dos Gigantes, terá como morada a Assembleia dos Gigantes. Sempre achei que era Bárbara quem estava se extraviando da doutrina. Ao ilustrar, aí é que eu percebi que o marido de Bárbara, com esse amor louco, né, descomunal, um marido que era vassalo, né, da própria esposa, ele também estava se extraviando da doutrina. Então, é exatamente o que você falou, é uma metáfora de Bárbara, mas é uma metáfora também da grande paixão, né, desse amor descomunal, que você não tem parâmetros e que você também, os dois estavam enredados nessa situação. Então, nas ilustrações eu usei mão, acho que você teve uma palavra muito feliz, metáfora. Usei mão de metáforas e de símbolos que traduzissem essa prisão, essa rede, né, em que os dois estavam. E que são as gaiolas, as luvas, né? A luva foi uma metáfora que eu usei muito no livro, que era como se eu dissesse assim para mim mesma: são tantos os pedidos que 2 mãos só não bastam. Então ela precisa sempre estar carregando uma luva, uma terceira mão.
E foi exatamente esse caminho que me norteou para criar todas as imagens do livro. 3 histórias muito diferentes, trazidas de volta por traços únicos desses ilustradores, que parecem conversar entre si, na grande admiração pela obra de Murilo. Batida a última estaca e concluídos os últimos alicerces, o Quarta Capa de hoje fica por aqui. Embarquem na realidade fantástica que são as obras de Rubião. Obrigado. Autor de gênero, experiência de economia, educação, a época, ali, meados do século e a Brasil. A obra informa não só sobre temas de abrangência geral, como mito e realidade, mas também sobre assuntos específicos. Fernando Pessoa, Guimarães Rosa.